Nós vamos dar então continuidade ao nosso estudo. 1 Pedro capítulo 2, nossa leitura é de 18 até o 25. Acompanhe sua Bíblia, vou fazer essa leitura. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Por isso é grato, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidou com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, nós já estamos estudando algumas semanas, 1 Pedro, e na semana passada nós entramos neste capítulo, neste tema que está relacionado à submissão como uma marca do povo de Deus. E aqui nós encontramos 4 tópicos: submissão como cidadão, foi o que nós estudamos a semana passada. Versículo 13, sujeitai-vos a toda instituição humana. Segundo lugar, como trabalhador, sujeitar aos patrões, aos senhores. Terceiro lugar, cônjuge, relação de submissão no lar. E em 4º lugar, como membros da igreja, a relação nossa com a igreja. Então vai do capítulo 2, verso 11 até o 3, 12, toda esta parte. Hoje nós vamos estudar aqui de 18 a 25, e aqui falamos então a respeito do governo, no sentido do trabalho, da liderança no trabalho. Como nós já enfatizamos, submissão é algo que faz parte de cada um de nós como servos de Cristo. A ideia de ser de servos, de servir uns aos outros, de colocar-se numa posição sempre de humildade, isso faz parte de ser um servo de Cristo. Aqui na mensagem de hoje a gente vai perceber que até tem um exemplo grande falando a respeito de Cristo, como Cristo foi submisso. A ideia aqui também é sempre lembrar que quando nós somos submissos, ou seja, a uma autoridade, ou seja, a um patrão, ou seja, na família e na igreja, mais do que submissos à pessoa, nós estamos sendo submissos a Deus, à vontade de Deus. E uma frase que a gente tem que sempre guardar é que nós deixamos de ser servos, no sentido de ser servos do pecado, ou servos da maldade, ou servos da morte. Mas nós deixamos de ser servos porque nós passamos a ser servos. Servos de quem? Servos de Cristo. Então nós não somos mais escravos do pecado, da morte, mas somos escravos, somos servos de Cristo. E tudo que nós fazemos, tudo que nós correspondemos à palavra de Deus, nós estamos fazendo como para o Senhor.
E a gente vai percebendo aqui que vai totalmente de encontro com a sabedoria popular, com o pensamento do mundo, né? Quando nós falamos semana passada, sujeitar a autoridade, hoje se vê tanto as pessoas indo contra as autoridades, né? Fazendo piadas e desrespeitando autoridades. Quando se fala de patrão e no lar, e etc, etc, a gente vai percebendo que a gente está longe dessa visão. A gente não, o mundo está longe dessa visão. E nós temos que apegar com a palavra e não com o mundo ou o pensamento do mundo. Vamos seguir aqui então, versículos por versículos, verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha que versículo, não? Difícil isso, não? Ser submisso, temer, que ideia de respeitar, vosso Senhor. Aqui é o patrão. E aqui diz, se ele for bonzinho, se ele te tratar bem, se ele te pagar o teu salário em dia, não. Também ao perverso, também ao perverso. É interessante a gente estudar os contextos. Aqui Pedro está falando a servos, que eram, na verdade, servos mesmo, escravos, literalmente escravos. E quando fala senhores, eram os senhores de escravos. A palavra senhor é déspota, aquele que tinha total autoridade. E agora você imagina, aqueles que eram escravos eram sujeitos. Eles praticamente não eram nem considerados uma pessoa, era considerado uma coisa, um objeto. Ele fazia parte, era propriedade do seu senhor. Poderia ter uma confusão na cabeça desses irmãos, que agora não, agora eu sou servo de Cristo, eu não vou mais obedecer o meu patrão, eu não vou mais obedecer, eu não vou respeitar, eu não vou fazer o que ele me manda. E a gente nem consegue imaginar, né, porque está muito distante de nós, mas a gente ouve alguns relatos do que o que foi a escravidão, de como é a escravidão, embora exista até hoje, né, muitos trabalhos que a gente diz considerado escravo, tem patrão que trata o seu funcionário como se fosse um escravo, mas está muito longe do que era naquela época. E aí a gente percebe que a ideia de Paulo é, vocês devem respeitar, vocês devem obedecer. E isto é grato a Deus. No versículo 19 diz, isto é grato a Deus. Ou seja, aqui nesse princípio diz, ao contrário de rebeldia, ao contrário de ir contra um patrão, independentemente se ele é bom ou se ele é mau, porque tinham patrões bons, tinham senhores bons também, mas você deve obedecer. Isso é importante. Versículo 19. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Lembra que nós falamos que todos esses estão relacionados, não você ser servo ao patrão, não você servir ao governador, mas você está servindo em primeiro lugar a Deus, como ao Senhor. E aqui ele disse isso é grato, ou seja, é motivo de gratidão, que você suporte, mesmo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Qual que é a consciência que nós devemos ter para com Deus? Vamos supor, se você tem um imposto para pagar, e aí você não paga, mas minha consciência está limpa diante desse homem que está me cobrando injustamente esse imposto. Mas a nossa consciência não pode estar limpa diante de Deus, porque a ordem de Deus é pague, é obedeça. E aí a gente pensa, mas o cristão ainda vai sofrer as dificuldades. Não, como cristão, nós vamos ver daqui a pouquinho, é quase que inserido na nossa vida o passar por dificuldades, o sofrer, principalmente questão de sofrer perseguições. O motivo então da nossa submissão é a nossa submissão a Deus. É considerar Deus, não considerar o patrão. Isso até se torna mais fácil, né, irmãos? Quando vem um patrão e te faz uma exigência absurda,
e te humilha, sei lá, faz você trabalhar um pouco a mais, e você não tem o que fazer, porque de repente você vai perder o seu emprego, obedeça, lembrando de Deus. Você não está fazendo aquilo por causa do patrão, você está fazendo aquilo por causa de Deus. Alguém poderia pensar, mas isso não é justo. Mas aqui disse, suporte, sofrendo injustamente. Não fala sofrendo a justiça, não, sofrendo injustamente. Ah, não, eu preciso fazer justiça, eu tenho que ir atrás dos meus direitos. E aqui a gente dá até uma abertura, né? Eu sei que não é fácil ser empregado, mas também não deve ser fácil ser patrão nos dias de hoje, porque as pessoas cobrando seus direitos, exigindo tudo, e aí muitas vezes processando o patrão, e tendo lá muitas pessoas defendendo, né? Mas o tema aqui é sobre o servo, não é sobre o patrão. Mas aqui diz sofrendo injustamente. Se nós fizermos isso, isso é grato a Deus. Qual é a nossa recompensa? A nossa recompensa é muito maior, porque ela vem de Deus. É promessa de Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, nós não vamos perder nada. A gente às vezes acha, eu vou perder obedecendo, tenho que ir atrás dos meus direitos, e a gente arruma uma confusão. E como nós vimos na semana passada, acaba se tornando um mau testemunho. Aquilo que a gente faz, como foi falado a questão dos governantes, aqui disse que era para que eles pudessem ficar mudos na sua ignorância, e até chegassem a poder contemplar, né, a se converter. Então nós temos várias recompensas. A história diz que os escravos convertidos foram uma bênção para muitos que se converteram, pela forma que eles, como eles se tornaram mais humildes, conquistando as pessoas pela bondade e por servir. Então o amor sempre vai falar mais alto do que uma reação que a gente tenha contra as pessoas. Quando oferecemos o bem àqueles que nos dirigem mal, somos recompensados por Deus. E aqui tem duas passagens em especial, Lucas 6, 32 a 35, que lá fala, né, aqui, se vocês amam aqueles que vos amam, se vocês fazem o bem àqueles que fazem bem para vocês, se vocês emprestam só para aqueles que vocês sabem que vão receber de volta, os pecadores fazem o mesmo. Aqueles que não conhecem a Deus fazem o mesmo. Mas vocês devem amar os vossos inimigos. E aí fala fazer o bem, emprestar, sem esperar. Aí a conclusão é, porque será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo. Então esta humildade, que é difícil você ser perseguido, que quando você não tem direito, você até às vezes fica mais ou menos quieto, mas quando você tem razão, e alguém vem e fala, você está errado, é difícil ser submisso. Quando alguém julga a gente mal, é difícil ficar quieto. Então essa é uma das passagens, aqui diz, amai os vossos inimigos e fazei o bem, porque grande será o galardão e sereis chamados filhos de Deus, sereis filhos do Altíssimo. É o testemunho que a gente vai mostrar, e a recompensa que a gente tem, dia a dia. Nunca vi ninguém falar que perdeu por ser humilde, por ser submisso, por fazer o bem às pessoas. Pelo contrário, nós sabemos que nós só ganhamos com isso. Uma outra passagem também muito conhecida, de Mateus 5, 11 e 12, que fala, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos. Por quê? Porque está sofrendo? Não. Regozijai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Outros passaram por dificuldades também e perseveraram, e assim eles cresceram. Versículo 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência?
Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Isso é grato a Deus. Que vantagem nós temos? Que vantagem nós temos se nós, passando por dificuldades, suportamos? Ele diz que quase que não faz mais que obrigação. Passando por dificuldades em pecado, né? E você já reparou como isso não é tão fácil? Sofrer com paciência, mesmo quando nós praticamos o mal? A maioria das pessoas, quando pratica o mal, elas, ao invés de sofrer e levar a culpa, elas tentam arranjar desculpas. Não fui eu. Até se colocam como mártires, como perseguidos. Não é bem assim, vocês estão aumentando. Se já é difícil ficar quieto, quando a gente está culpado, imagina que eu acabei de dizer há pouco, como é mais difícil ficar quieto quando a gente não está culpado. O texto diz que não é mérito nenhum ser castigado pelos erros e suportar isso com paciência, mas é mérito quando a gente passa por adversidades, dificuldades, seja perseguição, seja qualquer coisa que venha contra nós, e a gente se mantém firme, isso é grato a Deus, isso agrada a Deus. É sofrer pela fé, é sofrer pela consciência com Deus, é sofrer pelo temor de Deus, é sofrer porque nós conhecemos a Deus. Então isso é grato a Deus. Até aqui, então, irmãos, nós vimos essa necessidade de ser submissos, independente se a pessoa está nos tratando bem ou mal, independente do tamanho dessa injustiça, como nós dizemos, às vezes a gente fala, não, aí já foi demais, né? Temos o exemplo do escravo, que tinha que sofrer injustamente, coisas terríveis que eles passavam, e eles sofreram, e essa é a ideia, obedeça ao seu patrão. Já pensou? É uma história, acho que eu já contei uma vez, a história que ficou até popular uns dias desses, nesse politicamente correto, do criado mudo, que diz que esse tema surgiu quando os patrões iam dormir, e tinha um escravo de cada lado, que tinha que ficar em pé a noite inteira, segurando lá alguma coisa para o patrão, uma água, uma coisa. Se o patrão, sabe quando a gente acorda de noite e bate a mão lá no criado para ver o horário no celular, alguma coisa? Esses patrões tinham uma pessoa que era um criado mudo, eles não poderiam falar nada. Então já pensou que nível de situação? Aí Pedro fala, você deve suportar com paciência isso, não pode falar nada. É uma humilhação, mas não, suporte com paciência. Grande será o vosso galardão nos céus. Lembre-se de Deus, tenha a consciência limpa diante de Deus. Então, imagine, irmãos, é como a gente fica bravo por qualquer coisa, né? E por coisas que são realmente motivo para a gente ficar bravo, mas no lugar de ficarmos bravos, nós devemos lembrar de Deus. É um tema que a gente tem que exercitar muito, né, sobre essa necessidade de mantermos essa submissão. E aí vem o exemplo. Pedro até aqui já judiou da gente, agora ele fala, o exemplo é Cristo. Que exemplo, né? Deixa eu pegar um outro exemplo mais fácil de seguir. Exemplo é Cristo, Cristo que morreu, que quando ele foi ultrajado, bateram nele, cuspiram nele, ele não revidou. Então aqui é o exemplo, versículo 21, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes em seus passos, os seus passos. Porquanto para isso mesmo fostes chamados. Olha que interessante. Fosse chamados, é como se dissesse, essa é a sua vocação. E para o quê? Para o sofrimento? Para a humildade?
Nossa vocação, chamados para o sofrimento. Há um entendimento muitas vezes errado de que Cristo morreu para nos dar paz. Aí eu tenho um versículo lá que fala que Ele curou as nossas dores, sarou as nossas feridas, ou seja, a gente não tem mais dificuldade. Não, isso é teologia da prosperidade, algo que não existe como verdade. Nós vivemos como peregrinos, nós vivemos aqui como estrangeiros. O cristão nunca vai falar, não, aqui está tudo bem, aqui não vou sofrer perseguição, aqui eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou filho de Deus, né? Não, se nós fazermos o que a Bíblia nos manda, em algum momento nós vamos sofrer perseguição. Com certeza vamos sofrer perseguição. E como diz o texto, é para isso que fostes chamados. Também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguir os seus passos. Bom, se a gente começar a perceber o exemplo de Cristo, nós vamos perceber que Cristo, Ele suportou com total paciência tudo que Ele enfrentou. Tem uma citação de Hebreus 12, de 1 a 3, que fala que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que nos assedia, ou seja, das questões do dia a dia, das tentações, das perseguições, dos nossos pecados, da nossa natureza, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí fala, olhando firmemente para o consumador da nossa fé, Jesus. E o exemplo que é dado aqui é, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso, ou seja, não se importou com as perseguições. A gente sempre ouve uma ilustração que diz que alguém foi perseguido, alguém foi xingado, alguém foi maltratado, e a pessoa que estava olhando falou, mas você não fez nada, você não ficou irritado? Lembra dessa história? Aí a resposta é, mas eu só vou ficar irritado se eu pegar isso, né? Como se fosse um presente, ele está me entregando, mas eu não pego. Ou seja, a pessoa pode te irritar o tanto que for, se você simplesmente deixar aquele presente lá que ela quer te dar com ela, não te afeta. E é isso que diz aqui, ó, não fez caso da ignomínia. E aí diz o versículo 3 de Hebreus 12, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, considerai atentamente para Jesus, é isso que nós estamos fazendo agora, lendo um pouquinho do que Jesus fez. Então, na hora que você estiver já não suportando mais, como diz aqui, fatigado, a sua alma já não suporte mais perseguição, considere atentamente Cristo. Quando você estiver desmaiando, considere a Cristo. Repare que Cristo sofreu voluntariamente, isso é importante. Ele não foi um mártir no aspecto de que ele foi morto, porque alguém intentou contra a vida dele, no sentido de que ele não teve escapatória. Não, ele se entregou, é diferente. Ah, mas tem Judas, tem Pilatos, tem esse, tem aquele. Não, mas isso faz parte de uma história. Jesus se entregou, ele teria poder para consumir todos os seus inimigos, para derrubar numa cruz, mas ele se entregou. Por nós, sofreu por nós. Quando o texto está falando que a gente deve sofrer, que a gente deve ter paciência com o nosso patrão, paciência na família, com o governo, às vezes é por nós mesmos, né? Não está fazendo isso por alguém, está fazendo pelo seu emprego, pela sua vida, mas Jesus fez isso, e nem por ele não precisava de nada disso, ele fez por nós, fez com prontidão, fez com paciência. Verso 22, o qual não cometeu pecado nem dolo algum, se achou em sua boca. Devemos seguir o exemplo, não é? De Jesus,
aqui é uma citação de Isaías 53:9, citando que Jesus não cometeu pecado. O ladrão na cruz, lá em Lucas 23:41, disse: este nenhum mal fez. Embora a gente não tenha condição de imitar a Cristo em não cometer nenhum mal, nenhum pecado, mas a ideia é que a gente busque imitar a Cristo, não só na sua paciência, mas também na sua santidade, no seu modo de ser, em agradar, em respeitar a Deus. Ele recusou retrucar os sacerdotes, os anciãos que o acusavam. Está lá em Mateus 27:12. Sofreu na cruz sem murmurar, Mateus 27:34-44. Não invocou ira ou retaliação, mas orou pelos seus inimigos, Lucas 23:43, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu achei interessante, não sei quantos assistiram, ouviram parte de um desses momentos do Supremo Tribunal Federal, que faz aquelas votações. Isso é tudo transmitido, né? E quando estava falando a respeito da igreja, eu assisti. E começou, quase que foi a tarde inteira, acho que era 2 horas da tarde, eu vim para a igreja, ainda não tinha acabado, né? Mas eu assisti uma parte, uma grande parte. A primeira parte, antes da votação, tinham pessoas que falavam a favor e contra a questão de abrir a igreja ou não. Não dessa vez agora, aquela vez anterior, lá na Páscoa. E as pessoas foram falando, né? Não vou aqui me delongar o que eles falaram, tal, mas tinha que falava contra, que deve não abrir, porque etc, etc, e outros falavam não, que deve abrir, a igreja não pode ser vedada, tal. E também não estou discutindo se deve ou se não deve. O que eu achei interessante é a fala de um deles. Um deles disse o seguinte, eu não lembro quem foi. Ele disse o seguinte: deve abrir a igreja, por isso, por isso, por isso. E ele já esperava, né, porque era notório, essas coisas, essas votações, já está tudo certo, né? Perde 2 dias e o resultado da votação já está lá pronto, já, que seria 9-2 ou 9-1, foi 9-2, para fechar a igreja naquela época. E aí ele falou: e aqueles que votaram contra, e ele usou o versículo, ele colocou lá, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí um dos juízes, acho que é o presidente, não sei o nome lá, ele, na oportunidade que ele teve, ele falou: olha, tire essas palavras de Jesus, porque não cabe a nós essas palavras, né? Tipo assim, que foi desrespeitoso a uma corte importante e tal, né? Eu fiquei pensando, não sei até que ponto essa oração poderia ter sido feita, mas em silêncio, no coração daquele relator. Então, ele fez o relatório dele, falando o que ele acreditava, que deveria abrir a igreja, e no seu coração perdoa, porque não sabe o que faz. Porque aquilo que ele colocou ali, eu acredito que o resultado é mais negativo do que positivo. Mas também, se foi uma verdade, foi dita, quem sou eu para acreditar o que deve fazer, o que não deve? Vocês estão entendendo a ideia? Eles falaram, né? Falou isso. E realmente, perdoe, porque muitas vezes os juízes, governadores, médicos não sabem o que estão fazendo, né? Principalmente nessa hora de pandemia, não sabe mesmo, porque ninguém sabe, né? Então, são medidas tomadas no desespero, tentando ajudar, e às vezes atrapalha mais, ou às vezes ajuda e um acha que atrapalha. Mas Cristo foi aquele que morreu e perdoou os seus inimigos. Perdoou os seus inimigos. Versículo 23, nós estamos? Pois ele, quando ultrajado, não revidava, com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, esse versículo eu já falei, que foi acusado por vários, né, por sacerdotes, por anciões, e não mandou fulminar os seus inimigos. Versículo 24.
carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aqui é que esse versículo, que é Isaías 53, 5, Pedro está citando, ele é muito usado, falando que por suas chagas fomos sarados, como um texto de prosperidade. Acredito que os irmãos já viram isso. Praga nenhuma virá sobre vocês, nenhuma doença, porque nós somos sarados. Mas aqui os sarados, se você for analisar o texto, ele não está falando de cura física, mesmo porque todo mundo vai ficar doente um dia, um momento. Ele está falando da restauração espiritual, do perdão, da vida com Deus. Então, este versículo, ele quer dizer que nós somos curados em relação ao pecado. Tanto que o texto, Pedro cita nesse contexto, não é? Olha o que ele diz: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Não está falando das nossas enfermidades, das nossas doenças aqui. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então ele cita o versículo, mas no contexto de mortos para o pecado, e vivendo para Deus e para a justiça. E nesse sentido, praticar justiça é ser submisso a um patrão. Ah, mas é injusto. Não, sofra a injustiça, foi Deus que mandou. É justo, porque Deus mandou. Então nós percebemos aqui, Cristo, Ele se entregou e morreu pelos nossos pecados. Esse é o cuidado pastoral de Deus. Para concluir, versículo 25: estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Duas palavras aqui, pastor e bispo. O cuidado de Deus é como um pastor. O que é o pastor? Pastor é a ideia do cuidado, do sacrifício. O pastor dá vida pelas suas ovelhas, o pastor guia as suas ovelhas. A palavra bispo se refere mais em relação a uma supervisão e liderança. Deus é o nosso líder. Submissão ao nosso líder. Ou seja, o que ele diz aqui é que todo cristão é como uma ovelha desgarrada que encontrada por Jesus, tem um pastor. O Senhor é meu pastor, que cuida, e tem um bispo, aquele que dirige a nossa vida, aquele que cuida da nossa vida. Nós, como ovelhas, um exemplo, da ovelha, porque ela é um bicho bem atrapalhado. Acho que muitos viram essa semana uma pessoa tirando uma ovelha de um buraquinho lá, numa pedra, aí de repente ela dá 2 saltos e cai lá na frente de novo num outro buraco, né? Essas ovelhas somos nós. Nosso pastor está cuidando da gente, está tratando da gente, e às vezes a gente vai novamente e cai e se fere, mas Deus não desiste, Deus cuida de nós. Esse Deus que nós devemos obedecer e ser submisso ao Senhor, e assim seremos submissos aos governantes, como cidadão, aos patrões, como empregados, e aí a gente vai ver nas próximas semanas, cônjuge e membros da igreja. Mas só para a gente concluir, eu sempre lembro aqui da importância dessa palavra submissão em relação a Deus. Porque talvez a gente é uma pessoa até bondosa, sou humilde, não brigo com o governador, sou aquele que não, na minha empresa lá, não crio caso, mandou, eu faço, não importa. Mas essa submissão, ela tem que ser primeiro a Deus, a partir da submissão que eu tenho a Deus. Porque também não adianta nada a gente ser o bonzinho, que ama o inimigo. Está cheio de gente bonzinha e ímpia nesse mundo, né? Que faz o bem, que é humilde, só que não obedece ao mais importante, que é a Deus. Então,
na mensagem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como vai a nossa vida de submissão a Deus. Aí, a partir daí, a partir da minha submissão a Deus, como eu vou ser submisso na minha cidade, em relação a todas as instituições humanas, em relação ao trabalho e etc, etc.